Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma edição do Bet do Dia. Agora para falar de Copa do Brasil, Amazonas e Flamengo, jogo pela terceira fase. O Flamengo venceu o primeiro jogo em casa, mas só por 1-0, então confronto aberto. Vamos analisar essa partida agora e eu terei a ajuda dele, Matheus Montenegro. Fala Fábio, fala meus queridos, vamos que vamos analisar Amazonas e Flamengo, duelo que garante vaga aí nas oitavas de final. A Copa do Brasil já vai começando a chegar em fases decisivas. Vamos trazer o contexto das duas equipes, informações, números, estatísticas para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. Duelo nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, lá na Arena da Amazônia, lá em Manaus. Mas me parece, Matheus, que teremos muita torcida do Flamengo. Vai ser quase um jogo em casa. Pois é, praticamente o Flamengo atuando como um mandante, né? Ainda mais jogando numa arena, que é o que está acostumado, gramado bom e tudo mais. Boa parte da torcida lá em Manaus será com certeza a favor do Flamengo. E acredito que a gente tem que destacar aqui, Fábio, que o Flamengo ele só venceu, podemos dizer assim, o primeiro jogo por 1-0. Esperava-se que fizesse uma margem mais confortável. Naquele jogo saiu vaiado, né? O time de campo, a torcida criticou muito, o Flamengo vinha de uma sequência de resultados negativos ali, porém parece que deu a volta por cima. Isso. Né? Venceu o Corinthians por 2-0 jogando com autoridade, venceu o Bolívar na Libertadores por 4-0 e agora chega com ânimo reforçado para esse confronto. É isso, vamos aproveitar para ver como chegam as equipes, né, destrinchar um pouco mais esses números. O Amazonas que na rodada passada da Série B empatou com o Paysandu, né, duelo de equipes do Norte, em 1-1 também, jogo lá na Arena Amazônia. Já o Flamengo não teve compromissos, né, Matheus? Série A está paralisada. E o último jogo do Flamengo foi pela Copa do Libertadores contra o Bolívar, fez 4-0, né, no Maracanã, algo que dificilmente acontece, goleadas do time do Tite, né? Do Flamengo a gente até viu recentemente. O Flamengo com o Tite não vinha conseguindo fazer muitos gols, conseguiu aí desencantar, né, fazer 4 gols na sua última partida. Nas competições nacionais, o Amazonas é o 15º na Série B com 5 pontos, né? Tá ali um pouco acima da zona de rebaixamento. E no Brasileirão, o Flamengo é o terceiro colocado com 11 pontos, né? Já tá ali novamente brigando pelas primeiras colocações. E curioso do lado aí da equipe amazonense, que a gente pode destacar aqui, é que o time só tem uma vitória na Série B e foi contra o Santos. Atuando justamente, o líder lá, atuando na Arena Amazônia, não venceu nenhum dos seus outros 5 jogos, foram 6 rodadas, né? Isso até aqui? Isso. Uma vitória, 2 empates e 3 derrotas. O Flamengo, né, conforme a gente mencionou, não vinha jogando muito bem e mesmo assim ainda vinha conseguindo uma vitóriazinha ali, inclusive contra o próprio Amazonas, venceu jogando mal. Mas, como eu disse, acredito que agora com os ânimos reforçados, né, a gente vai ter uma vitória fácil ali do lado do Flamengo. A gente trouxe aí médias de gols marcados e médias de gols sofridos, porém aqui a gente tem que, claro, relativizar, principalmente do lado do Flamengo, né? Uma equipe que no início do ano tomou pouquíssimos gols. Tomou um gol no Campeonato Carioca. Teve uma sequência absurda de 9, foi 10 jogos, sem levar gol, seguidos, né? E o Amazonas, ele disputa um campeonato amazonense, né? Então, vamos nos aprofundar um pouco mais agora nos padrões das equipes, porque aqui a gente consegue ter uma leitura mais minuciosa a respeito das equipes. Vamos lá agora para os padrões das equipes. Bom, então de olho no padrões das equipes, né, nos padrões das equipes, o Amazonas que em casa, Matheus, marcou gol nos seus últimos 7 jogos. Na Série B, por exemplo, teve 3 jogos em casa e marcou nas 3 partidas como mandante. Então em casa o ataque funciona, vamos ver contra o Flamengo. Já o rubro-negro carioca deu uma grande melhorada na sua defesa, né? Exato. Nos seus últimos 5 jogos, não sofreu gol em 4. Né, voltou aquela defesa ali do Campeonato Carioca. Né, no início do Brasileirão e na Libertadores acabou sofrendo gols na maioria dos jogos, mas agora conseguiu aí ter uma defesa mais segura sem ser vazada. E outro dado do Flamengo é que nos seus jogos normalmente temos poucos gols. Nas suas 6 partidas mais recentes, em 5 tivemos menos de 2,5 gols. O único que fugiu desse padrão foi justamente o último jogo contra o Bolívar, que o Flamengo venceu por 4-0. E a gente acabou trazendo aí estatísticas conflitantes, digamos assim, né? A gente observa que o Amazonas ele tem conseguido marcar gols em casa e o Flamengo ele não tem sofrido tantos. Mas como eu gosto de falar, Fábio, é muito interessante no meio das apostas a gente não ficar preso somente a números, né, a estatísticas. A gente tem que entender o contexto. E para esse jogo, o principal contexto que eu trago é o fato de que quem vai jogar em casa praticamente é o Flamengo, né? Boa parte da torcida vai estar apoiando o Flamengo, mesmo o jogo sendo lá em Manaus, né? O Amazonas é um time novo, que só tem aí 5 anos de existência, salvo engano. Por mais que já tenha conquistado ali o carinho do povo amazonense, quando o clube joga a Série B, boa parte da torcida, claro, é a favor do Amazonas, mas nesse caso, com o Flamengo jogando lá, boa parte vai ser flamenguista. Então,
naturalmente, o Flamengo é quem vai ser mais empurrado, né? O Flamengo que vai acabar se sentindo mais em casa, acredito eu. Então a gente tem que colocar isso também aí em questão. Por isso a nossa linha de raciocínio vai mais para um favoritismo, que obviamente veremos agora nas odds da Bet Nacional. Por isso a gente já chama aquele momento maravilhoso, o momento Bet Nacional. Bom, e a gente já percebe um favoritismo do Flamengo, né? Pagando muito pouco, né? 1,34 aí a odd para o Flamengo vencer. Talvez é aquilo do ao vivo, né? Vai se o Flamengo Exato. não Vai que o Amazonas faça um gol, né? faça um gol, né? E aí ou o primeiro tempo acaba empatado, aí talvez apostar no Flamengo tenha valor, né? Mas Exato. no início é arriscado, digamos assim, né, Matheus? Como estamos gravando aqui esse Bet do dia para vocês, o nosso foco vai ser no pré-jogo, obviamente. Então vamos buscar alternativas para você, apostador. Vamos lá na aba de handicap, produção, por favor, para buscar uma vitória mais confortável, digamos assim, a favor do Flamengo, né? A gente tem aí uma cotação de 1,94 para o Flamengo vencer por 2 ou mais gols de diferença. Acredito que seja muito interessante. Por quê? A gente tem uma discrepância muito grande quando compara com a odd de um handicap -1. A produção sobe só mais um pouquinho, um handicap -1 ali pagando 1,5. Né? É praticamente o dobro de lucro, Sim, né? 1,94, 1,5. No handicap -1 você está mais protegido, porque se o Flamengo vence por um gol de diferença, o dinheiro é devolvido. Mas aqui eu não estou confiando muito no Amazonas, certo, Fábio? Eu acredito que o Flamengo, com essa melhora recente que teve, deva vencer por 2 ou mais gols de diferença. Meu palpite é que seria pelo menos um 2 a 0 E o Amazonas Flamengo. perdeu, né? Então Sim, não vai sim. conseguir jogar de forma Dificilmente defensiva, vai né? conseguir, vai ter que se Até lançar. pode começar de forma defensiva, mas pelo menos no segundo tempo vai ter que se lançar contra um Flamengo que vem consistente na defesa e que vem conseguindo efetuar bem o seu poderio ofensivo, né? Marcou 6 gols nos últimos 2 jogos, média de 3 por jogo aí recente. Né? Então acredito que o Flamengo vai sim vencer por 2 ou mais gols de diferença. E no handicap -1,5 a gente tem uma cotação de 1,94, uma cotação muito atrativa. Então acredito que essa seja a melhor solução pré-jogo para esse confronto. A gente viu que o Amazonas marcou gol nos seus últimos jogos em casa, Matheus. Vamos dar uma olhada na odd no gol do Amazonas, para quem quiser ser um pouco ousado, né? 1,72 aí. Tá bom, né? Mas Eu realmente gosto de destacar mais, se for para usar, vamos usar mais, né? Então Ambas vai logo no marcam. Ambas Marcam, né? O Ambas Marcam aí, vamos dar uma olhadinha lá na aba principal. Por quê? A expectativa, se o Amazonas faz gol, o Flamengo também deve fazer, né? Mas aí a gente tem uma cotação em 91, Fábio. E aí eu gosto de trazer o comparativo. Eu acredito que seja mais fácil o jogo ser 2 a 0 para o Flamengo do que 2 a 1, por exemplo. Acredito que é mais fácil o Flamengo se solidificar ali defensivamente, conseguir não tomar um gol do Amazonas do que tomar para esse confronto. E eventualmente até se for um 3 a 1, o handicap -1,5, ele também é green, né? O que importa é vencer por 2 ou mais gols de diferença. Então acredito que, mesmo com a odd um pouquinho maior, seja mais seguro até do que ambas marcam. Eu fico um pezinho atrás em relação a esse gol do Amazonas. acho que é um mercado, talvez no ao vivo, né? Se o Flamengo decide o jogo muito cedo, talvez ali se desinteresse pelo jogo, Sim. comece a dar mais espaço, fique mais desconcentrado, né? Talvez é um momento ali para apostar num gol do Amazonas, mas antes do jogo eu acho difícil, né? Sim, eu ficaria com o pé atrás. Eventualmente no ao vivo, se você vê que o Amazonas está conseguindo propor um jogo interessante ali, pode ser que valha a pena. Mas pré-jogo, fica um pé atrás. Bom, então repassando, Matheus, qual a dica do tipster para Amazonas e Flamengo? Bom, a nossa dica do tipster para Flamengo e Amazonas e Flamengo, né, que o jogo vai acontecer lá em Manaus, é o handicap -1,5 a favor do Flamengo. Isso significa que a equipe carioca precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença. O Flamengo, que melhorou recentemente, apresentou 2 bons jogos aí, né, venceu o Corinthians por 2 a 0, venceu o Bolívar por 4 a 0, vem melhorando seu sistema defensivo, coisa que não vinha muito bem aí no início do Brasileirão, no início da Libertadores, enquanto o Amazonas é um time muito irregular, né, que tem brigado mais ali na parte de baixo da tabela na Série B, por isso eu acredito que o Flamengo vença por 2 ou mais gols de diferença. Mas o nosso fique de olho, aquela oportunidade para o ao vivo, você apostador que puder assistir a partida em tempo real, fica na recomendação a vitória do Flamengo, caso a equipe carioca não marque um gol cedo, né? Se você conseguir pegar a vitória do Flamengo com uma oddzinha melhor, pré-jogo tá só 1,34, uma cotação muito baixa. Se você conseguir pegar pelo menos ali 1,6, vai que no intervalo ainda esteja 0 a 0, fica a recomendação aí da vitória do Flamengo, porque vai ser mais seguro do que pegar o handicap -1,5. Bom, então é isso. Fechamos mais uma edição do Bet do Dia, agora falando de Copa do Brasil. Aqueles recados, tá? Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e entra
na tvbet.com, porque não tem só o Bets do Dia não, né, Matheus? Tem outros programas por lá. Tem outros programas rolando aí também. Você que gosta de operar ao vivo, por exemplo, acabei de falar aí do Fique de Olho na nossa dica do Tipster. Temos programas assistindo as partidas e apostando em tempo real. E curiosamente se chama Assistindo e Apostando. Assistindo e Apostando, olha só. Ele diz para que veio, né, o nome. Direto. Então são alternativas para você, apostador, seguir lucrando aqui conosco na TVBet, beleza? Temos também outros programas, não só outros programas, como outros vídeos também do Bets do Dia, né? Analisando outras partidas, não só essa de Amazonas e Flamengo, beleza? Então fica ligado no nosso conteúdo, curte, compartilha, se inscreve, estamos fazendo um conteúdo gratuito para você, apostador, buscar as melhores oportunidades na Bet Nacional. Boa, Matheus. Então é isso. Valeu, galera que acompanhou. Um grande abraço para vocês e tamo junto. Tamo junto.